Olá, povo constelar! Vamos conversar um pouquinho a respeito do que é essa visão sistêmica. O que é isso que a gente tanto escuta falar, né? E a visão sistêmica a respeito das relações, dos relacionamentos afetivos, qual é a visão sistêmica a respeito das minhas vivências profissionais, qual é a visão sistêmica da minha vivência familiar. Então, assim, a gente escuta falar muito o que é essa visão sistêmica. Então, eu achei importante a gente conversar a respeito disso, tentar esclarecer um pouquinho. Por quê? Porque essa visão sistêmica, né, ela é transformadora. Ela te dá uma referência nova, uma referência diferente de olhar para a vida, né, de olhar para os fatos, para as ocorrências, para as tuas experiências e também para a tua história. E por isso ela é tão transformadora. E o que é essa visão sistêmica? É uma maneira e um posicionamento em relação à própria existência, em relação à tua própria realidade. E que considera dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é de que nós fazemos parte, nós estamos totalmente conectados, ligados, né, relacionados à história daquelas pessoas que vieram antes de mim. Ou seja, a minha vida, a minha postura diante do mundo, diante das coisas que acontecem comigo, elas não estão relacionadas somente às minhas experiências pessoais. Eu não consigo desvincular-me de toda a história da minha família, de toda a história daqueles que vieram antes de mim e que fazem parte do meu sistema familiar. Então, é importante que eu desenvolva essa percepção muito mais ampla de que tudo aquilo que eu estou vivenciando hoje é a continuidade de uma história daquilo que aconteceu com os meus pais, com os pais dos meus pais, com os pais dos meus pais, e que quando eu me dou conta disso, eu amplio a minha percepção e vou buscar respostas, vou buscar mais do que respostas, eu diria que é entendimento, né? De poder entender, de poder ser menos julgador, poder ser menos exigente em relação às minhas percepções ou às minhas necessidades pessoais, né? Aquelas questões que eu considero como certo ou errado e que muitas vezes quando eu não considero o histórico, quando eu não considero aquilo que eu não estou vendo, mas que trouxe, que conduziu todo esse movimento de vida até onde eu estou, eu vou conseguir olhar de uma forma diferente. Então a visão sistêmica, ela traz essa postura, né? Quando eu olho para a minha relação com os meus pais, eu não posso desconsiderar a história de vida deles antes de mim. Eu não posso desconsiderar, desculpa, a história dos meus avós, a história da família deles, de onde eles vieram, né? Qual é a energia, qual é a vibração que pulsa ali nesse sistema familiar. E nós, como temos uma tendência, né, mais, vamos dizer, mais materialista ou de respostas mais objetivas, a gente não consegue olhar para isso de uma forma mais sensível, de uma forma mais ampla, de uma forma mais acolhedora realmente dessa história, né? E aí quando eu consigo enxergar, quando eu vou buscar, quando eu vou entender, quando eu vou estar aberto para respeitar, para poder compreender, acolher essa história que veio antes de mim, né? Eu me posiciono de uma forma mais harmonizada, mais harmoniosa com todo esse processo. Ah, então aconteceu isso por isso. Ah, mas eu não sabia. Ah, eu não tinha esse entendimento, né? Então, a visão sistêmica inclui isso. Inclui tu entender que nós não estamos desconectos,
que nós não estamos separados, né? Que nós somos ligados por uma comunicação biológica, por uma comunicação genética, né? Mas principalmente por uma comunicação vivencial. E de que forma se manifesta essa comunicação, né? Vibracionalmente. Nós estamos nos comunicando constantemente, o tempo inteiro, e esse é outro aspecto da visão sistêmica, né, que considera que nós estamos nos comunicando de uma forma silenciosa, vibracionalmente, né, emitindo mensagens e recebendo mensagens vibracionais de todas as pessoas que estão ligadas e que estão ao meu redor, ou seja, nós não estamos desconectados. A minha ação, a minha posição, a minha atitude hoje vai influenciar, né? Vai influenciar as outras pessoas que estão ao meu redor. Nós não estamos separados. Então, essa é a visão de que inclui, né, toda uma realidade e que essa realidade que eu não estou enxergando está influenciando fortemente, está realmente presente na nossa história de vida, nos eventos, nas situações que a gente acaba vivenciando. Tá? Então isso seria a visão sistêmica, essa postura, esse olhar, né, tentando fazer um resumo assim, do que seria esse olhar de que inclui tudo aquilo que aconteceu antes de mim, como parte da minha história, como fator forte, determinante, né, da continuidade da minha vida. E ao mesmo tempo esse entendimento que essa conexão e essa influência, essa troca vibracional que determina os eventos e as coisas que acontecem na minha vida, elas são independentes de eu ter ou não ter consciência disso. Então a visão sistêmica seria isso, esse entendimento mais amplo, né, e mais abrangente das nossas relações. Nós estamos interligados e nós estamos totalmente conectados, não só com as coisas que acontecem aqui, agora, no presente, e não só com aquilo que eu estou enxergando. Nós estamos interconectados com tudo aquilo que já aconteceu, com tudo aquilo que ainda vai acontecer, sofrendo influências e influenciando aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu também não estou enxergando. Então é poder ter esse posicionamento de maior amplitude e maior sensibilidade diante da vida, diante das pessoas que estão ao meu redor, e dessa maneira mais harmonizado, né? Com maior aceitação em relação a tudo isso que a gente vivencia. Então era isso, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso alguma dúvida, fica aí, né? Disponível para a gente continuar conversando, e mandem seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos. Isso que é importante. Acho que cada vez que a gente abre um questionamento, em que a gente tenta explicar um aspecto, né? Outras tantas dúvidas e outras tantas questões, elas nascem de um entendimento. Então, cada vez mais a gente vai podendo aprofundar e podendo ampliar essa nossa conversa. Então, era isso. Gratidão imensa e até o próximo vídeo.